A pastoral carcerária é uma pastoral sociotransformadora e tem sua fonte na doutrina social da Igreja Católica. Sua ação pastoral envolve toda pessoa, suas necessidades, suas aspirações e sonhos. E para falar mais da missão dessa importante pastoral, eu converso com a irmã Petra Silva Pfeiler, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Boa tarde, irmã Petra. Boa tarde, Padre Wellington. É um grande prazer de novo estar junto com vocês na TV Divino Pai Eterno. Obrigado. E também conosco o meu confrade, irmão Diego Vinícius Gomes de Almeida, coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia e do Regional Centro-Oeste da CNBB. Irmão Diego Vinícius, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação de vocês. Eu quero começar com a irmã Petra para que ela possa nos explicar, para quem está acompanhando a nossa programação, o porquê de a igreja ter uma pastoral que conceba o trabalho junto aos encarcerados e qual é a importância deste trabalho num contexto onde o encarceramento cresce dia após dia em nosso país. Padre Wellington, a pastoral carcerária segue a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu para nós essa missão no batismo. Eu estava com fome, você me deu comida. Eu estava com sede, você deu-me água, você me deu para beber. Eu estive preso, você me visitou. Então é uma ação pastoral, uma ação profética da igreja, pessoas seguidores de Jesus Cristo para visitar encarceradas e encarcerados, homens e mulheres, crianças, adolescentes que se encontram no cárcere. É uma missão muito importante, uma ação de compaixão, uma ação misericordiosa. Verdade, infelizmente, nos últimos anos, o encarceramento em massa aumentou bastante. E a gente vê que não só o encarceramento aumentou, mas também a situação no cárcere. Nós temos alguns dados que, especialmente nessa pandemia, o nosso banco de dados, onde recebemos denúncias de tortura, de maltratos, triplicou nesses 2 anos. A gente percebe que a sociedade pede mais justiça que uma justiça de vingança. É uma justiça que pune e é confundido com vingança. Infelizmente, temos uma sociedade que é preconceituosa e a violência aumenta. Hoje no Brasil é o 3º país do mundo que encarcera mais. Mas mesmo assim, o grande número de prisão não evita a violência, ao contrário. É um círculo vicioso e a violência aumenta cada dia mais. Precisamos de um outro jeito de fazer justiça. Fazer uma justiça que restaura as relações, uma justiça que restaura a paz. Temos a justiça restaurativa que cada dia mais avança aqui no Brasil, como em outros países também. Perfeito. Irmão Diego Vinícius, como o senhor observa o trabalho que é feito junto aos encarcerados e ali passando por 2 realidades, eu acredito que diferentes, mas que devem se completar. Primeiro, os agentes penitenciários, que têm todo um trabalho nas penitenciárias, nos presídios, e que hoje, se não me engano, foi mudado, né, esse tipo de terminologia, Polícia Penal. Polícia Penal. Isso, então tem o trabalho junto à Polícia Penal e também aos encarcerados, né? Quando tive a oportunidade de estar com a irmã Petra e vocês ali no complexo prisional aqui de Aparecida de Goiânia, né, penitenciário Denir Guimarães, eu me lembro que também existem outros profissionais que atuam dentro do presídio, como, por exemplo, aqueles que estão no posto de saúde, ali dentro do presídio, situações ainda muito difíceis. Como o senhor observa a concatenação desse trabalho com profissionais que estão nesse mesmo ambiente ali do cárcere, né?
Pegando o que a irmã Petra diz sobre o Evangelho de Mateus 25, nós costumamos dizer que a presença da pastoral carcerária é a presença de Cristo e sua igreja no cárcere. Então, nós como evangelizadores enviados de Jesus, então nós fazemos esse trabalho lá no cárcere. Então, o nosso trabalho com os agentes, com os encarcerados, é essa presença consoladora, presença amiga, para ouvirmos. E costumamos dizer que o trabalho nosso com os detentos, como também agora chamado de Polícia Penal, é um trabalho de mão dupla, né? Porque nós ouvimos os encarcerados, as encarceradas, também ouvimos estes detentos e também ouvimos todos esses pessoal que trabalha lá, porque eles estão ali na realidade e também muitos nos passam informações para nos ajudar nessa missão. Então tem que ser uma via de mão dupla, um ajudando o outro, para poder bem atendermos a essa missão que Cristo pede de nós. Porque senão nós vamos viver em atrito, né, em conflito. Então o nosso trabalho justamente é esse, de escutar, o trabalho da escuta. Escutamos principalmente os presos e também essas pessoas que estão inseridas nessa realidade. Irmã Petra, a senhora fez direito, né? É advogada também. E diante da atuação, do conhecimento, que como religiosa a senhora tem esse olhar também profissional diante do direito, como a senhora avalia as medidas que vêm sendo adotadas nas nossas penitenciárias pelas autoridades, né? Qual a avaliação que a gente pode fazer hoje do sistema prisional brasileiro? A nossa avaliação como pastoral carcerária é bastante crítico, especialmente perante o poder judiciário. Afinal, quem decide quem vai lá, quem tem a tarefa de fiscalizar, quem tem o poder da caneta, como as pessoas presas falam muito, é o poder judiciário, o juiz da execução penal. A superlotação é devido que as leis que existem de medidas alternativas à pena de prisão não são aplicadas. Temos, por exemplo, a audiência de custódia, que é um instrumento jurídico muito importante, que significa que uma pessoa presa em flagrante dentro de 24 horas tem que ser apresentado ao juiz. Porém, isso não acontece, e quando acontece via online, via videochamada. Nessa situação, o juiz não tem como avaliar a situação real dessa pessoa que foi preso em flagrante. Tem outras medidas que são alternativas à pena de prisão, no caso da prisão domiciliar, que sem dúvida muitas pessoas poderiam responder ao processo em casa, seja com tornozeleira, sem tornozeleira, e não precisaria entrar nesses presídios que são verdadeiros infernos, onde a tortura estrutural, como também a tortura com espancamento, a tortura propriamente dito, é diária. O Poder Judiciário tem a tarefa de fiscalizar, de visitar e de evitar esses excessos que é feito por agentes de segurança, especialmente com os policiais penais, que infelizmente, com a criação dos policiais penais, aumentou bastante a violência. A militarização nos cárceres é um sinal de mais violência, de mais tortura, sem dúvida. Isso a gente vê em todos os estados. As nossas denúncias que a gente recebe comprovam isso bastante. A legislação no Brasil existe, é boa. Somente as pessoas mais pobres, vulneráveis, não têm acesso. Aí vem o último ponto que nós sempre colocamos bastante, é a questão da tarefa da Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje é um grande parceiro da pastoral carcerária. A gente não cansa de enviar pedidos, denúncias para a Defensoria Pública. Mas, infelizmente, o estado repressivo que estamos vivendo não investe na Defensoria Pública. Então, são poucos defensores públicos que assumem as tarefas de uma defesa legal para as pessoas
pobres, as pessoas que não têm como contratar advogado particular. Então, seria, sem dúvida, uma grande importância do investimento da Defensoria Pública para essa grande população carcerária, que, afinal, uns 80% da população carcerária depende da Defensoria Pública. E o perfil da pessoa presa são pessoas negros, pobres, jovens, pessoas que moram nas periferias. Então, vem a pergunta: quem a polícia prende hoje? É uma seletividade da criminalização da pobreza, está bem visível, é bem visível, bem claro. Então, todo esse sistema, do sistema jurídico que temos hoje, embora que temos leis também que iriam favorecer bastante o desencarceramento, mas o sistema político que estamos vivendo não favorece e não aplica essas leis que favorecem um desencarceramento, uma pacificação, solução de conflito não violento. Aí eu insisto com essa questão da tal de justiça restaurativa. O Conselho Nacional de Justiça está bastante investindo em todos os estados, também em Goiás, para trazer uma outra proposta que não é uma justiça vingativa. Perfeito. Irmão Diego Vinícius, quando nós falamos, por exemplo, das famílias, né? Eu acho que sempre eu ouvi dos membros da pastoral carcerária desse cuidado também que é feito com o acompanhamento com mães, pais e parentes próximos daqueles que estão encarcerados. Como se dá o acompanhamento pastoral com as famílias dos presos? Quando nós estávamos realizando as visitas, né, até então, antes da pandemia, porque já vai para está com 2 anos que nós não vamos dentro do presídio aqui no estado de Goiás, o nosso serviço com os familiares era dessa ponte entre pastoral e familiar. Eles escreviam uma carta para os pais, nós levávamos, depois também levávamos as respostas que os pais mandavam para eles, como também a ajuda de COBAL, que é uma cesta de alimentos que os pais fornecem aos seus filhos que estão presos, e também o apoio, padre. Muitas das vezes o nosso apoio fala muito mais do que objeto. Quando acontece transferência, rebeliões, a nossa presença junto com eles ali na porta da cadeia, esperando notícia. E quando um está doente, nós vamos atrás de remédios, essas coisas. Então, mais é a presença mesmo de apoio, dando ouvido a essas mães, esses pais que tanto sofrem por verem seus filhos apenados. Perfeito. Nós temos que fazer um intervalo agora. Na volta, eu gostaria que a irmã Petra pudesse falar para nós sobre uma situação que alcançou a todos. Bateu a porta de toda a humanidade, que foi a pandemia da Covid-19. E com certeza ela também se abateu sobre os presídios. Na volta, eu gostaria que a irmã Petra pudesse falar então de uma avaliação de como foi o enfrentamento à pandemia de Covid-19 dentro dos presídios brasileiros, uma avaliação da Pastoral Carcerária. É daqui a pouco, Almanaque Católico, aqui na TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta aqui na nossa roda de conversa, hoje falando sobre o trabalho importante realizado pela Pastoral Carcerária. Conectados conosco, a irmã Petra Silva Pfeiler, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária,
e o irmão Diego Vinícius Gomes de Almeida, missionário redentorista, coordenador da Pastoral Carcerária na Arquidiocese de Goiânia e no Regional Centro-Oeste da CNBB. Irmã Petra, quando a gente ia para o intervalo, eu já aproveitava um gancho que o irmão Diego havia dado sobre a questão da saúde. E uma realidade que tocou a todos nós foi a questão da pandemia da Covid-19. Uma realidade que chegou sem grande conhecimento por parte das autoridades sanitárias e que deixou um rastro de morte e de um vazio em muitas famílias, em muitas casas, em muitos asilos, em muitas escolas, por que não dizer? E aí eu pergunto para a senhora, como foi o enfrentamento da pandemia da Covid-19 dentro dos presídios brasileiros a partir do olhar da pastoral carcerária? Padre Wellington, isso sem dúvida é um capítulo muito triste e muito sofrimento. É difícil para nós aqui fora dos muros, que enfrentamos esses 2 anos e ainda estamos enfrentando, na verdade. Agora imagina dentro do cárcere, que mesmo sem pandemia, a saúde no cárcere é uma pandemia. Nós lançamos até um vídeo de formação sobre a saúde no cárcere com o título A Pandemia, Saúde no Cárcere. Sem Covid já é. As doenças de sarna, tuberculose, hepatites B está presente direto no cárcere. Agora ainda mais com o Covid, e o que agravou bastante, porque os presídios foram fechados, ninguém tinha acesso. Então as denúncias que a gente recebeu através de pessoas presas que saíram, que conseguiram alvará de soltura durante a pandemia, as histórias que trouxeram foram as piores histórias. Imagina numa cela que tem 8 pessoas, oficialmente 8 camas, e já é apertado. Imagina com 30, 40 pessoas, sem ventilação, com racionamento de água, ou seja, de manhã 40 minutos, à tarde 40 minutos, uma água para 30 pessoas. As máscaras faltaram, muitos agentes da pastoral carcerária arrumaram confeccionaram máscara e levaram no cárcere, seja para as pessoas presas como os policiais penais, levaram gel, álcool em gel, porque faltou tudo. Remédio, foi pior, foi bem pior. Os dados oficiais que nós acompanhamos, seja no painel do CNJ, como também no Departamento Penitenciário Nacional, não eram os dados que as pessoas presas e familiares trouxeram para nós. Então, esses dados não são para nós bem confiáveis. Muita gente morreu, muita gente que, você me imagina assim, uma pessoa presa fica doente no cárcere, quase morrendo, vai no hospital, e no hospital morre de pneumonia. E os testes não foram feitos. Poucos presídios onde foi feitos os testes. Então, os dados oficiais são realmente não é de credibilidade para a nossa visão. Uma outra questão que a pandemia trouxe bastante no cárcere é a fome. As pessoas passaram muita fome, porque sabemos que as familiares, as pessoas presas, levam o cubal, levam a comida, a sacola, como já o irmão Diego já contou. E isso foi proibido. E a comida no cárcere é sempre pouco e de má qualidade. Hoje, quando a gente estamos retornando em alguns estados, estamos retornando as visitas, a gente percebe pessoas, os homens, as mulheres magras, doentes e com doença de consequências da Covid que passaram. Então, realmente, a questão da saúde é uma outra tortura que essas pessoas sofrem. Perfeito. Irmão Diego Vinícius, você tem a convivência aí com a irmã Petra, com outros membros da pastoral e deve também partilhar desses anseios e dificuldades com outros membros. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós, vocês vislumbram um modelo, por assim dizer, de um modelo de cumprimento penal, por assim dizer, dentro daquilo que vocês observam
na realidade do mundo, daquilo que é apresentado em outros países, são experiências partilhadas, com certeza. Ou vocês, dentro dessa realidade, ficam nessa denúncia e às vezes somente com essa voz da denúncia quase que sufocada por conta das instituições também? Padre, a gente, enquanto pastoral carcerária, a gente sonha muito numa utopia que nós chamamos por um mundo sem cárcere. Nosso desejo é que um dia nós não vamos visitar mais. Nós temos modelos fora do país que realmente funcionou. Mas como que isso vai acontecer? Como isso pode acontecer? O que a irmã bem diz o tempo todo, o que nós estamos buscando enquanto pastoral carcerária nacional, eu falo agora como nacional, é a justiça restaurativa. Por meio dessa justiça que restaura, é o único meio que nós estamos vendo nesse exato momento que pode mudar este quadro, que pode restaurar tanto o poder judiciário, como também os apenados, como todo polícia penal, como nós da pastoral, que somos voluntários, estão por meio da justiça restaurativa. A irmã levantava uma questão muito interessante aí, justo com esse sonho nosso. Porque às vezes pensa assim, a pastoral só denuncia, a pastoral é contra o governo. Nós não somos contra o governo, nós não somos contra essas denúncias, nós somos contra esses modos seletivos que há. Se há um emprego, é seletivo, tem escola, é seletivo, tem 500 pessoas querendo estudar, mas só 3 que ali dentro conseguem a possibilidade de estudar. Temos no Brasil inteiro as famosas colônias agrícolas industrial, que nós até brincamos. Não tem um pé de cebola plantado e é uma colônia agrícola. E aí eles começam, então, desse modo, a achar que nós só denunciamos. Mas nós temos essa utopia, nós temos esse sonho, que é por um mundo sem cárcere e a justiça restaurativa. Perfeito. Irmã Petra, existe em algum país, a senhora é de origem alemã, é isso? A senhora tem os seus familiares, sua família é de origem alemã. A senhora veio para o Brasil como missionária, já está aqui há um bom tempo fazendo essa experiência, conhecendo as entranhas do nosso país. Existe alguma experiência que a senhora observa no mundo que seja um modelo pelo qual o Brasil possa aprender dentro dessa perspectiva, até da necessidade, por conta do sistema jurídico, de um modelo de cumprimento penal que dê certo em um outro país e que sirva de exemplo para nós? Só antes da senhora falar, me veio à mente aqui, por exemplo, há quem diga, por exemplo, da possibilidade de uma privatização das nossas penitenciárias, né? Sim. Padre Wellington, piorou. A privatização, sem dúvida, é uma proposta nada... Prefiro ainda os presídios estaduais, sinceramente, dos presídios que eu visitei. Privatização é uma grande máquina de fazer lucro em cima dessas pessoas que estão nessa situação. Eu já visitei bastante presídios também na Alemanha, na África do Sul. Só que eu não conheço nenhum modelo, não tenho modelo. Por exemplo, na Alemanha que eu visitei, a dignidade do ser humano é mais respeitada, sem dúvida, é mais respeitada. Mas o presídio é uma coisa desumana, sem dúvida. Nós falamos do mundo sem cárcere. Eu já gostaria até de convencer os bispos da CNBB de mudar nosso lema. Em vez de somente eu estive preso, você me visitar, eu queria falar muito do Lucas 4. Eu falo muito do Lucas 4. Jesus na sinagoga em Nazaré. Eu vim para proclamar um ano de graça. Eu vim para libertar os cativos. Imagina só. Então, eu não posso indicar nenhum modelo. Embora que em outros países a dignidade do ser humano, pelo menos isso, está sendo mais respeitada do que no Brasil. Então, eu penso, nós temos uma agenda do desencarceramento, que é uma agenda de 10 pontos, que é feito com outras parcerias, que outros países também estão conversando já. Essa agenda existe até em 4 línguas que nós traduzimos.
E nessas agendas, um ponto é, por exemplo, a justiça restaurativa, um ponto é contra a privatização, que o senhor falou, um outro ponto é uma outra legislação para enfrentar a situação da drogadição no Brasil. A questão da droga, para nós, é muito mais uma questão de saúde do que uma questão da segurança pública. Então, eu acho que se nós chegamos nesse patamar de desencarcerar, nós acharíamos ficar bem felizes, bem felizes. E falamos da utopia do mundo sem cárcere. Padre Wellington, nós sonhamos de um reino de Deus, onde a paz reina. É uma utopia, mas não, é uma fé também. Então, nós acreditamos no mundo sem cárcere. E cada mulher, cada homem que consegue hoje sair do presídio, acontece um mundo sem cárcere. Talvez pelo aspecto desafiador da pastoral carcerária, muitas pessoas têm um desconhecimento tanto da existência quanto do trabalho. E aí eu faço a pergunta que um dia eu fiz também, né? Quem pode participar da pastoral carcerária e como pode participar da pastoral carcerária? Eu deixaria para o irmão Diego Vinícius e para a irmã Pétria falar sobre isso, até porque nós estamos falando com pessoas, membros de comunidades, gente de igreja e que tem toda uma disposição e uma vitalidade para evangelizar. E eu agradeço pela oportunidade, porque justamente é o que mais a irmã Pétria mais conversamos agora com o Dom Justino, principalmente, essa falta de pessoas que queiram fazer esse trabalho, somar esse trabalho conosco. Então, você que tem aí acima de 18 anos, né, tanto homem como mulher, e tem essa aptidão, né? Primeiro, a pessoa tem que ter essa aptidão de estar em um ambiente que ninguém quer estar, um ambiente salobre, um ambiente ruim. Presídio, não tem presídio bom, todo presídio é ruim. Mas quando nós vamos pela missão, por Jesus Cristo, como a irmã acabou de dizer, cara, eu queria até mudar a frase teológica da missão da pastoral, aí as coisas mudam. Então, nos procure, né? No site da Nacional tem como você entrar lá, também da Arquidiocese de Goiânia, como também do Regional Centro-Oeste. A maior dificuldade nossa, Padre Wellington, com os voluntários é o seguinte, eu vou falar da realidade do estado de Goiás. Você já foi, você sabe como é que é. Então, é muito difícil entrar lá dentro porque tem uma tal de credencial, né? Nós precisamos dessa credencial. Essa credencial que vai liberar para nós entrarmos lá dentro. É uma carteirinha que é fornecida pela DGAP. Então, dificulta muito. Tem voluntários que fazem a carteirinha em janeiro para pegar em novembro. Então, isso faz com que as pessoas desistam desse processo. Mas se você tem vontade, tem um desejo de vir somar conosco, nós temos formações no nosso canal do YouTube da Pastoral Nacional. Devido à pandemia, nós fizemos vários vídeos de formação para ajudar essas pessoas que queiram participar. E venha de coração nos ajudar a evangelizar e sonhar com esse mundo sem cárcere. Irmã Pétria. Padre Wellington, eu convido o senhor de fazer parte da pastoral carcerária. Já falamos com Dom Washington, que sempre também o nosso bispo emérito, que tem um carinho muito especial pela pastoral carcerária, se comprometeu de fazer parte desse grupo boa. E realmente a pandemia também, infelizmente, tinha as consequências com os agentes da pastoral carcerária. Muita gente ficou doente, outros faleceram. Hoje tem uma restrições com a idade em alguns estados, acho que não sei como é em Goiás, mas procuram seus párocos, procuram as dioceses, as pastorais sociais, se informam. Não é perigoso, nós temos uma formação. Quem quer encontrar Jesus Cristo preso, sem dúvida vai encontrar Jesus Cristo, vai encontrar no cárcere e no contato, nos encontros, na escuta com os familiares. E Padre Wellington, faço um convite aqui, especialmente para o senhor. Dia 28 de agosto, nós vamos celebrar 50 anos Pastoral Carcerária Nacional, lá na Casa da Mãe, na Basílica e na Aparecida do Norte. Dom Orlando vai celebrar conosco e nós estamos esperando agentes da Pastoral Carcerária do Brasil todo.
e vai ser uma grande festa. Sábado, um encontro entre nós, num evento, e domingo, às 8 horas, a missa na Basílica, que será transmitida também via TV Aparecida. Então, já deixo o convite aqui para todos vocês que nos estão assistindo. E o Padre Wellington, seria legal contar com o senhor. Olha, eu agradeço muito, né? Eu até já fui, em 2 oportunidades, eu tive a oportunidade de acompanhá-la, inclusive, né, irmã Petra e irmão Diego, na visita aos presídios, até para celebrar a missa. Eu gosto muito de poder partilhar do dom que a igreja nos concede, principalmente com esses irmãos. Eu tive a oportunidade de acompanhar 4 anos a pastoral do povo da rua aqui em Goiânia. Foi uma experiência muito importante para o meu ministério. E eu prometo, irmã Petra, para poder fazer assim, o meu esforço de também buscar, assim que restabelecidas as visitas, quem sabe, apesar do programa aqui ser ao vivo, a gente dá um jeitinho de chegar até um dos cárceres e visitar. Claro, se não, os encarcerados, as famílias, e está fazendo esse acompanhamento também com o irmão Diego, que faz muito bem feito esse acompanhamento aqui no Regional. Muito obrigado a vocês, forte abraço, sucesso e perseverança. Acho que, acima de tudo, por conta de ser uma pastoral que enfrenta desafios de fronteira e está relacionando-se sempre com a questão da marginalidade social que é posta, é sempre preciso valorizar e reconhecer esse trabalho. Muito obrigado, irmã Petra, um abraço. Muito obrigado, irmão Diego Vinícius, um abraço.